sentar, amados. Agora vamos ficar com o preletor desta noite, o irmão Daniel Braz, para nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Vamos prestar bem atenção, irmão, na pregação do irmão, que Deus vai usar o seu servo nesta noite, amém? Amém. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 17. João capítulo 17, o verso 17. Vamos fazer a leitura. Quem encontrar, deve ficar de pé. Vamos fazer essa leitura todos juntos. É um versículo bem pequeno e também bem conhecido. A igreja conhece esse texto da palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. João 17, o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Todos juntos agora. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, graça te damos, Senhor, por estarmos na tua presença, Deus. Que a tua palavra hoje seja semeada em nossos corações e que cada fruto, cada semente hoje derramada venha dar frutos. Visita cada um na sua angústia, na sua dor, Senhor. Que todos sejam, tenha a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós temos um texto muito maravilhoso da palavra do Senhor. E o tema da mensagem é uma pergunta que eu faço a cada um essa noite. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas se aproximam de Cristo, ou falam mais de Jesus, ou se aproximam mais de Jesus, mas de uma forma não como ele gostaria que as pessoas se aproximassem, não de uma forma como ele gostaria que as pessoas os adorassem. Então a pergunta é: quem é o seu Cristo? É isso que eu quero refletir hoje com você e fazer você pensar e dizer assim: quem é o seu Cristo? É aquele que somente dia 25 você se reúne com a família, você procura reverenciar de certa forma, porque é isso que acontece. As pessoas reverenciam por um tempo, né? Até aquele período em que passou da meia-noite, aí ninguém mais lembra da razão de estar ali falando ou lembrando do nascimento de Jesus. E eu digo para você: quem é o seu Cristo hoje? Que gera confiança em você? O que traz você a Cristo hoje? O que te faz dizer que você pertence a Cristo? Vamos fazer diversas perguntas para que você venha a pensar em que situação da minha vida hoje eu me encontro na presença de Deus. E a palavra do Senhor diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus aqui está falando da própria Bíblia, da própria verdade, né? Jesus afirma que a Bíblia é a verdade. A verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós colocamos esta palavra de lado. A própria Bíblia de escanteio.
Eu quero pensar com você nesta palavra, dizer santifica-os. O que significa essa palavra santifica-os? Aí você diz assim, é uma palavra que quer dizer que eu tenho que ser puro, um pensamento puro, uma vida comprometida com Deus. É um chamado para responsabilidade que eu tenho como cristão, como crente. Santifica-os. E também nós podemos dizer que é purificar dos pecados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, e seja plenamente conservador, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que há uma preparação, há um compromisso da nossa vida diária com a santificação e pensando lá adiante, ou seja, pensando na vinda de Cristo. Que nós temos que viver sempre pensando que Jesus está vindo. Que a vinda de Cristo está próxima. E que eu preciso viver uma vida de santificação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, diz assim: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, eu quero chegar a um ponto de dizer para você que muitas das vezes, como cristão, nós deixamos o pecado ser maior na nossa vida e não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, e deixamos com que o pecado seja forte o bastante para dizer que você está longe de Deus, que você não pode alcançar de Deus bênção, que você não pode alcançar de Deus a misericórdia que Ele tem por você. Eu vou ler o texto de novo. Diz assim: o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Somos chamados à responsabilidade, a buscar a santificação, a viver uma vida santa na presença de Deus, mas muitas das vezes somos enganados pelo inimigo, a pensarmos que não alcançamos misericórdia, a pensarmos que não somos justificados, que nossos pecados não foram lavados. Isso faz você desistir da sua vida cristã, faz mesmo você até mesmo assumir que tem uma depressão como cristão. A santificação no coração de um cristão é progressiva. É você buscar todos os dias melhorar o seu relacionamento com Deus. É dizer não ao mundo, é dizer não às coisas do mundo. Uma coisa é certa: as coisas do mundo irão ficar, as coisas do mundo irão passar, e o momento em que Jesus vier, é que você tem que ter a certeza. A certeza de que você vai com Ele. Se hoje você é um crente que está aqui essa noite e não tem essa certeza, você tem oportunidade. Você tem oportunidade de levantar do seu banco e chegar aqui na frente e dizer: eu preciso de Jesus ainda. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso sentir essa certeza da salvação. Essa graça oferecida por Jesus.
João capítulo 17, verso 19, nosso mesmo texto, diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, o Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui está Jesus falando da santificação. Aqui Jesus está falando da oportunidade que eu e você tem de viver uma vida na presença dele, da oportunidade que eu e você tem da salvação, de dizer: eu sou salvo por Jesus. Jesus me salvou, me resgatou. A morte de Cristo não foi à toa. João 10, 36 diz assim: aquele a quem o Pai santificou, o enviou ao mundo. Não vos dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Quando Jesus orou aqui para que Deus os santificasse, ele provavelmente incluiu essas duas ideias para que elas fossem pessoalmente mais santas e verdadeiramente consagradas a Deus como ministro. Os ministros do Evangelho serão realmente devotados ao serviço de Deus na mesma proporção em que foram pessoalmente escuros. Você tem um convite, você tem uma responsabilidade de viver uma vida diferente, de resplandecer Cristo na tua vida. Assim como Moisés, quando desceu do deserto, do monte, e todos viram o seu rosto resplandecer, e eu, como crente, eu tenho que resplandecer Cristo na minha vida. Quando nós falamos de santificação, nós vamos pensar na regeneração. E quando nós falamos de regeneração, nós vamos lembrar dos nossos pecados. Nós vamos colocar na presença de Deus como pecador, como alguém que necessita e precisa de Jesus, como alguém que reconhece a morte de Cristo, reconhece o sacrifício de Jesus. Algum momento da minha vida eu tenho que reconhecer que sou um pecador e que eu preciso de Jesus. E eu digo a você que Ele está de braços abertos. Segundo as Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe o diabo me enganar você e dizer que seus pecados são maiores, que as suas dificuldades são maiores. O sacrifício de Cristo é real. O que Ele fez por você. Precisamos aceitar, reconhecer o sacrifício de Cristo na nossa vida e viver uma vida diferente. Acreditar que Deus está disposto a lhe ajudar a estender a mão. Então essa é a visão que o próprio Cristo tinha na palavra, né? Como pode então alguém afirmar crer em Cristo, mas não na verdade, né? Como alguém pode afirmar que crê em Cristo, mas não aceitar a palavra dele como verdade?
Vamos a esse ponto, mais uma vez. Quem é o seu Cristo? Quem afirma que num Jesus, quem afirma crer num Jesus que difere da revelação bíblica, certamente, ou cria um Jesus que se adequa às suas perspectivas, homens criando Deus. Eu vou viver a minha vida para Cristo, mas tem que se adequar à minha maneira de viver. A minha fé tem que se adequar à maneira que eu vivo. Eu vou ser mais claro nesse assunto em dizer que muitas das vezes nós queremos compartilhar o mundo junto com a igreja. Eu posso estar no mundo e posso estar na igreja. Eu posso estar servindo a Cristo, mas também posso estar usufruindo das coisas do mundo. Existem muitas coisas que eu e você, como cristão, não podemos usufruir. Homens criando deuses, ou Deus, ou aquele crente que Jesus tem que se adequar à vida dele. A Bíblia tem que se adequar à vida dele. A verdade é absoluta. A Bíblia não muda. Ou afirma ter uma outra revelação superior à própria Bíblia. Paulo já enfrentou durante seu ministério pessoas que pregavam outro evangelho. Reagindo com força a ele escreveu em Gálatas 1, 6-9, diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Gálatas 6, Gálatas 1, 6-9. O qual é outro, mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissermos, agora de novo também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Irmãos, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo. Há pessoas abandonando a palavra de Deus. Há pessoas querendo adequar a palavra de Deus à sua própria vida, à sua maneira de pensar, à filosofia do mundo. Abandonando a graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas nos estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Há muitas pessoas com ensinamentos diferentes, e muitas das vezes há cristãos aceitando, porque já lutou muito, porque já orou muito, porque já fez muitas coisas e não tem resposta de Deus, e começa a procurar qualquer coisa que existe. Irmãos, se Deus tem um propósito na tua vida, se Ele tem uma bênção para você, não importa o tempo que você vai precisar lutar, mas você vai conseguir. Não importa quanto tempo Josué passou preso, mas ele alcançou a bênção. Não importa onde Daniel foi jogado, mas ele recebeu o livramento.
Não importa o deserto que Moisés teve que atravessar, mas ele alcançou, tirou o povo da escravidão. Nós queremos logo tudo de uma vez, né? Tudo tem que acontecer logo. Nós queremos que aconteça tudo logo, mas não queremos ver uma vida de santificação. Não podemos nos apegar às coisas desse mundo. Não podemos nos distrair com o que o mundo está oferecendo. Eu quero dizer a vocês que eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus muito jovem. Quando eu peguei o primeiro evangelho para ler, quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu não sabia ler. Eu tinha 13 anos e eu não sabia ler. Era a minha primeira Bíblia. É interessante porque foi um culto de rua. Né? A igreja batista estava pregando nesse dia lá. E eu parei para ouvir a pregação. Não era um culto dentro da igreja, era um culto de rua. Eu parei para ouvir a pregação. E quando eu estava lá ouvindo, o pastor terminou de pregar. E ele fez o sorteio de uma Bíblia. E saiu meu nome. Eu peguei aquela Bíblia, levei para casa, não sabia ler, né? E eu começava a folhear a Bíblia e disse, eu quero aprender, ler e quero descobrir o que tem nesse livro. E o primeiro texto que eu aprendi a ler e decorei a palavra do Senhor foi João 3,16. Eu acredito que cada um de vocês conhece esse versículo e sabe da importância que tem na nossa vida. Meus irmãos, que o Senhor tenha falado com vocês essa noite. Eu quero dizer que você, se sentir o desejo no seu coração, você tem uma oportunidade. Vamos cantar um louvor, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Nosso dirigente. Cantor Cristão 475. Vamos se pôr de pé, amados. Os irmãos entenderam, né, a pregação do nosso amado irmão Braz sobre santificação, né? É importante para o cristão, é importante para o servo do Senhor de santificar cada vez mais. E a Bíblia diz que continua o santo a santificar-se, continua o iníquo na iniquidade. Vamos trabalhar juntos, seja como queira, vamos já.